aviação comercial e executiva. A Justiça do Irã condenou à morte uma pessoa que participou recentemente de manifestações. Segundo a sentença, ela incendiou um prédio do governo e foi declarada inimiga de Deus. Desde setembro, o país enfrenta uma série de atos por causa da morte de uma mulher de 22 anos que estava sob custódia da polícia. Ela foi detida porque não usou o véu islâmico da maneira correta. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34. Bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta segunda-feira, véspera de feriado, hoje 14 de novembro de 2022. Vamos até ao meio-dia, analisando a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou o Brasileirão e agora, efetivamente, a gente começa a respirar e falar de Copa do Mundo. Mas vamos repercutir como foi essa 38ª rodada e, claro, todo o Campeonato Brasileiro e trazendo as informações dos clubes de São Paulo com o Gabriel Dudziak. O São Paulo entrou em campo no estádio da Serrinha, em Goiânia, sabendo que a classificação à Libertadores 2023 era difícil. Para obtê-la, o tricolor precisava vencer o Goiás e torcer por tropeços do América Mineiro, do Fortaleza e também por uma derrota do Botafogo. A parte dele, o São Paulo fez. Jogando bem e movendo a bola com qualidade de um lado para o outro e também para frente, o tricolor paulista envolveu o Goiás e abriu o placar aos 20 minutos com Galopo de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Luciano teve a chance de ampliar, mas desperdiçou. Menos mal para ele e para o São Paulo, que no segundo tempo o tricolor criou e fez. Aos 26, o próprio Luciano abriu 2-0. Aos 32, Marcos Guilherme anotou o terceiro. E aos 46, Juan determinou o placar. São Paulo 4, Goiás 0. Restava ao tricolor torcer pelos outros resultados. O Botafogo, que precisava perder, perdeu. 3-0 para o Atlético Paranaense. O América Mineiro, que não podia ganhar do Atlético Goianiense, não ganhou. 1-1. Mas o Fortaleza, que não podia ganhar, ganhou. 2-0 no Santos. Por isso, o tricolor paulista encerra o Brasileirão em 9º lugar e está fora da Libertadores 2023. Para o técnico Rogério Ceni, a vaga foi perdida em diversos outros jogos desta temporada. Não foi hoje que nós deixamos de chegar entre os 8, foi ao longo da temporada, em alguns jogos que nós tivemos muitas oportunidades criadas, mas isso faz parte do futebol. O Santos, como dito, perdeu para o Fortaleza por 2-0. Foi mais um jogo ruim do Peixe, que embora tenha se aguentado no primeiro tempo, não foi páreo para o time cearense na etapa complementar. Thiago Galhardo e Moisés marcaram e o Fortaleza vai à Libertadores. Para o Santos, restou a 12ª posição no Brasileiro e pensar em 2023. O Peixe, no entanto, ainda não tem treinador para o ano que vem, assim como o Corinthians. Sim, porque após a derrota do Alvinegro para o Atlético Mineiro por 1-0 na Neoquímica Arena, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves anunciou que o técnico Vitor Pereira não vai ficar em 2023. Foi um ano de muitas experiências positivas. A gente viu a evolução de muitos atletas e a gente espera e trabalha para que o ano que vem a gente tenha desse nível para cima. Então, obrigado, Vitor. Obrigado a todos de sua comissão. O Palmeiras também perdeu. No Beira-Rio, o Alviverde teve um time bastante modificado para enfrentar o Internacional e o Colorado aproveitou. No primeiro tempo, os comandados de Mano Menezes abriram 2 gols e na etapa complementar, num duelo mais disputado, os gaúchos fecharam o jogo em 3-0. O Alviverde terminou o Brasileirão como campeão e com 81 pontos, 8 a mais que o Inter, que fechou a campanha em segundo lugar. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
Valeu, Gabriel Dudziak. Carlão de Freitas, o corintiano está sorrindo. Vitor Pereira se foi. Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. O Vitor Pereira se foi. Vamos dizer, foi um relacionamento meio que estranho, né? Conturbado. Muita gente gostou do trabalho dele. Eu também avalio como positivo. É claro que não conquistou, e um clube como o Corinthians, a gente sempre exige a conquista, né? Mas ele chegou em algumas situações. Agora, ele não conseguiu ter um time, né? A justificativa... os jogadores não estavam em condições de jogar, né? Algumas escalações complicadas, como a do Piton na final da Copa do Brasil. Aí sempre a justificativa a parte física. O Renato Augusto não aguenta, o Paulinho, quando estava em condições, não aguentava, o Juliano não aguenta. E isso meio que comprometeu o trabalho dele em termos de conquistas, né? O Corinthians não conquistou, mas chegou. Agora, foi um relacionamento, não dá para dizer que foi um relacionamento agradável com a torcida, mas também não podemos dizer que foi algo, né, tão conflituoso. Porque parte da torcida corintiana pedia a permanência do Vitor. Eu sou sempre adepto à continuidade do trabalho. Eu acho que o Corinthians poderia render frutos no comando do Vitor Pereira, mas pelo menos fechou o trabalho, né? Não é aquela coisa de sair no meio do caminho. Ele fechou, cumpriu o contrato dele. Não sei se vai deixar saudades ou não, mas de qualquer maneira, tá aí o Corinthians no mercado à procura de um novo treinador. Brincadeiras à parte, eu acho que ele chegava, só que eu acho que ele inventava um pouco quando chegava. O que complicava, assim, o que me incomoda é quando você não sabe escalar um time. Né? O Flamengo, a gente sabe a escalação, o Palmeiras, que são equipes abastadas financeiramente e mais organizadas, mas o Corinthians, pela estrutura que tem, era pra gente saber o time, ter o time na ponta da língua, e isso a gente nunca sabe, não conseguiu desvendar, né? O Renato Augusto é titular absoluto, mas não conseguia render atuando os 90 minutos. Juliano, a mesma coisa. Conflitos com o Roger Guedes. Então, foi um relacionamento nota 6, com bons momentos, mas também algumas situações conflituosas que atrapalharam aí a vida do Vitor Pereira no Corinthians. O Du Félix também tá concordando aqui, dizendo, não vai deixar saudades. Falando de dois dos paulistas ao mesmo tempo, Carlão, tem gente dizendo o seguinte, mas o Santos ontem fez um papelão e aí o São Paulo ficou fora da Libertadores. Sim, o Santos fez um papelão, mas o São Paulo não tá fora da Libertadores por causa do Santos, Carlão. Foi o que o Rogério Ceni falou, o São Paulo não ficou fora, principalmente ontem que fez o resultado diante do Goiás. O São Paulo ficou fora porque não cumpriu, não fez um bom campeonato, não fez um bom papel, perdeu pontos importantes no Morumbi. Contra as equipes mais frágeis, ele deu conta do recado, mas quando veio o Internacional, quando veio o Atlético Mineiro, os clássicos, principalmente fora de casa, ele não conseguia ter uma consistência. Então, devido a estas situações, o São Paulo ficou de fora. Nenhum time do porte do tricolor do Morumbi fica de fora do quê? De um G8. G8? Quase metade do campeonato. Então você não pode jogar a culpa no Santos, jogar a culpa em outros concorrentes, em outros rivais. Você foi o culpado. Você teve 38 rodadas para pelo menos, Fortaleza se classificou na pré com 55, para você pelo menos somar 56 pontos. Então a justificativa não é você falar do Santos, falar de outros resultados. A justificativa é o campeonato ruim, o campeonato irregular que o São Paulo fez. Bom, e agora efetivamente a gente começa a falar de Copa do Mundo, porque já acabou o Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira, Carlão, treina nesse momento lá em Turim, no CT da Juventus. E o que caiu como mais uma tristeza, eu falo porque assim, sempre que tem alguém que vai ficar fora da Copa, seja por que seleção for, é triste, porque a gente deixa de ver uma estrela. Kimpembe, zagueiro da França, a bruxa solta lá na França, depois de Pogba, depois de Kanté, agora o Kimpembe também tá fora, Carlão. E justo a seleção mais badalada, né, Pio? Que a gente fala, a qualidade técnica tem. O maior problema seria conter os egos, né, de um Benzema, de um Mbappé, de um Pogba, se estivesse em condições. O Kanté é mais tranquilo, né? A gente sabe até a maneira como ele se comporta, um cara muito humilde, né, diferente dos seus companheiros. Agora, além do problema do ego,
vem o pior, porque o problema físico ele não vai poder contar. Eu citei o Pogba sequer vai estar. Então, aí já começa a comprometer. Claro que a França tem jogadores de qualidade, jogadores para repor uma eventual ausência, ou as ausências, né? Mas, sem dúvida alguma, você sem um Pogba é uma perda sensível, sem um Kanté é uma perda sensível. Então, realmente, talvez a seleção mais favorita, ou a seleção, né, com mais nomes, hoje ela passa por problemas, não só o problema do ego, mas os problemas físicos e os desfalques. Kimpembe que Júlio Nascimento escala no seu time no PES, eu tenho certeza absoluta. E na seleção brasileira, só Neymar e Marquinhos ainda não chegaram, Julião. Bom dia. Bom dia, Pio, pro Carlão, a todos que acompanham. Pois é, o PES é um negócio mais do passado, viu, Pio? Agora a garotada gosta do FIFA, do Ultimate Team. Carlão que tá virando especialista aí nisso aí também. Mas no caso da seleção brasileira, um pouco de preocupação em relação ao Marquinhos, né, que ele foi poupado aí dos últimos jogos do PSG com esse tal do desconforto muscular, que sempre gera uma preocupação, porque na Europa eles usam o termo hamstring, então não dá para saber exatamente o que é esse desconforto muscular e qual é a gravidade dele. Então fica só um ponto de atenção em relação ao Marquinhos, mas acho que não deve ser nenhum problema aí para a estreia do Brasil daqui há 10 dias, a expectativa tomando conta e muito otimismo. Acho que há muito tempo que a gente não chegava com um trabalho a longo prazo, como tem sido com o Tite, e com uma convocação com poucas contestações, né? Talvez uma, duas ali, mas no geral muita confiança do torcedor, isso é muito bom, né, Pio? Muito, muito bom. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala do vice-líder da Superliga Masculina de Vôlei, hein? Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. E o Vôlei Renata segue atropelando seus adversários. No último sábado, o time campineiro derrotou o SESI lá na Vila Leopoldina por 3-1. Parciais de 25-15 no primeiro set, 25-20 no segundo. No terceiro set, aí dá aquela baixada, o SESI venceu por 25-20, depois no quarto set, 25-21, Vôlei Renata, 3-1. Classificação da Superliga Masculina de Vôlei, o Minas é o líder, por enquanto 100%, 5 jogos, 5 vitórias. Vôlei Renata na segunda colocação com 4 vitórias em 5 jogos. São José, Sada Cruzeiro e Suzano completam a lista dos 5 melhores. No próximo domingo, o Vôlei Renata volta à quadra jogando no ginásio do Taquaral, dia inclusive do Vôlei Day, a partir do meio-dia, com muitas atrações para o torcedor no ginásio do Taquaral. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou?
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h48, de volta com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, para falar da Ponte Preta. Tem um do pacotão do Náutico que já pode estar pegando outro caminho, né, Júlio Nascimento? Pois é, Pio. Essa época de especulações é uma época de muita sensibilidade na hora da informação, porque a todo momento os empresários estão ali com o telefone tocando, então os destinos às vezes acabam mudando de última hora, e isso pode acontecer com o Hereda, que era um dos pedidos do técnico Hélio dos Anjos, desse pacotão do Náutico, né? O Hélio dos Anjos confia muito no Hereda e precisa de um lateral direito, principalmente depois da saída do Norberto. O Bernardo tem a possibilidade de voltar para a Ferroviária. O Igor Formiga, por enquanto, é o único jogador confirmado nesse setor. E o Hereda seria um jogador para chegar e brigar com o Igor Formiga pela titularidade, até de repente com uma vantagem, por ter a confiança do técnico Hélio dos Anjos, mas ele recebeu uma proposta do CRB na sexta-feira. O CRB entrou em contato com os empresários do Hereda, ofereceram uma proposta com uma compensação financeira um pouco maior em relação à Ponte Preta, e os empresários entendem que, apesar desse bom relacionamento que ele tem com o Hélio dos Anjos, ele chegaria na Ponte para jogar um campeonato estadual, apesar de paulista, de um nível diferente, teria uma concorrência com o Igor Formiga, ou seja, não chegaria com esse status de titularidade, e no CRB chegaria sim para jogar, para ser o cara desse time, e depois, até depois do campeonato estadual, de repente, buscar uma nova possibilidade no mercado. Então, balançaram com essa possibilidade, e a tendência é que o Hereda seja confirmado como reforço do CRB. Então a Ponte volta ao mercado, Pio, em busca de um outro lateral, depois aí desse chapéu, vamos colocar assim, porque a informação era mesmo que existia uma conversa muito adiantada com a Ponte, e o departamento de futebol acabou sendo surpreendido com essa concorrência de última hora da equipe do CRB. Por isso que às vezes, né, Pio, os dirigentes ficam bravos com a imprensa, que acabam descobrindo um nome ou outro, justamente por despertar esse interesse de outros clubes, mas claro que isso não é despertado por conta da imprensa. Claro que o CRB tem outros motivos para acreditar que o Hereda, que é um jogador que está livre no mercado depois de sair do Náutico, é um jogador interessante. Eu até comentava aqui, Júlio, e a gente comentava, Carlão, rapidamente aqui, enquanto o Júlio trazia o boletim, sinais dos tempos, né? Antigamente, Ponte e Guarani, eles eram prioridade. Agora, nem tanto, né, Carlão? Olha, Pio, tem várias situações que a gente pode colocar no futebol brasileiro hoje como sinais dos tempos. Vamos supor, a gente tem como comparar a história do Santos com a história do Atlético Paranaense? Não. Não. De jeito nenhum. Mas hoje, vamos supor, o Rafael Pio, ele vai ganhar 20 mil reais no Santos e 20 mil no Atlético Paranaense. Atlético fácil. Né? Fácil. Só que isso não significa que a história do Atlético seja maior. Hoje o Atlético está num estágio maior, não só que o Santos, que o Botafogo, que o Vasco, o Grêmio está na Série B e tal. Então hoje, aí eu coloco o Guarani e a Ponte nessa situação. Hoje nós estamos menores que essas equipes. Em história, talvez não. Né? Talvez não. A história da Ponte é uma história mais conhecida, uma história mais rica que a do CRB. Não tem os títulos que o CRB tem no seu estado, mas a Ponte, mesmo com os vices e tal, é um clube muito considerável no Brasil. O Guarani, a mesma coisa, nem se fala, e o Bugre ainda tem o Campeonato Brasileiro. Agora, e a estrutura do CRB, a estrutura de um CSA que caiu, mas a gente sabe que tem uma estrutura legal lá no Nordeste. Em termos, se colocarmos essa situação no papel, será que nós somos maiores que o CRB, que o CSA? Quem mais? Pega um time emergente aí do Nordeste, pô, Fortaleza,
Nossa. Né? Ceará que caiu, Ceará mas também caiu, conserva mas uma estrutura legal. Então, infelizmente, eu acho que isso cabe num simpósio, não é nem aqui que a gente vai conseguir explicar essa situação, mas eu acho que nós da imprensa, eu coloco nós da imprensa mesmo, não só aqui da CBN, mas a imprensa campineira, eu acho que ela cobra mais do que as equipes têm condições de dar. Hoje nós estamos falando de uma Ponte Preta na Série A2, de uma Ponte Preta com dificuldades na Série B, de um Guarani que, bem ou mal, cumpriu um papel razoável para bom na Série 1 do Paulista, mas que não fez um bom papel na Série B. Terminou legal, conquistou um objetivo de não permanecer. Há algum tempo a gente ficava triste porque não conseguiu acesso. Hoje não, a gente fica feliz por ter permanecido. Então, infelizmente, esse é o retrato do futebol de Campinas. Eu acho que se o futebol de Campinas não crescer, não criar outras situações em termos estruturais, essa notícia que o Júlio acabou de nos passar, de um chapéu do CRB na Ponte Preta, ela vai ser recorrente. Não só do CRB na Ponte, mas do CRB no Guarani, do CSA na Ponte, do CSA no Guarani. Fortaleza nem se fala, está num patamar muito mais elevado. Então, eu acho que nós paramos no tempo, as campanhas mostram isso e, infelizmente, nós teremos que nos acostumar com esse tipo de notícia. Julião, rapidamente só para fechar a Ponte, Fecim, tchau, né? Exatamente, o Fecim recebeu 2 propostas, Pio, uma do Japão e uma da Coreia do Sul. Você vai se lembrar, lá no primeiro turno que o Fecim perdeu o jogo contra o Criciúma, ele tinha recebido uma proposta do futebol sul-coreano, mas não teve tempo para acerto, as partes não tinham chegado ali no consenso, mas entenderam que no final do ano poderiam ter uma nova negociação e isso deve acontecer. Então o Fecim termina o contrato com a Ponte, termina o contrato com o Corinthians, o provável destino é o futebol sul-coreano ou o Japão, de qualquer maneira, ele não deve seguir no Brasil, Pio. 11h54, a gente já fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h56), essa reformulação continua a todo vapor ou meio devagar no Guarani, hein, Julião? Olha, Pio, a todo vapor e até de uma maneira que o Guarani não queria. Eu explico. O sistema defensivo do Guarani é um dos grandes problemas que o Guarani tem para resolver nesses próximos dias de janela de transferências. O João Vitor, que pertence ao Vitória, ele precisa voltar ao time de Salvador, tem interesse, inclusive, na utilização do João Vitor para a sequência da temporada, então o Guarani vai precisar negociar com o Vitória, negociar com o jogador para que ele volte. O Ronaldo Alves tem 2 propostas, Botafogo e da Ferroviária, além do interesse do Guarani em seguir com o jogador, e o Derlan tem outras 2 sondagens além do Guarani, uma delas do futebol catarinense, onde ele se destacou pela Chapecoense. Ou seja, o Guarani tem interesse na permanência desses 3 zagueiros, e os 3 têm propostas de outras equipes. Então, o Bugre está tentando acertar a permanência de pelo menos 2 para agregar ao Lucão, que está chegando, do CSA, que foi uma indicação do técnico Moser. O Guarani deve buscar mais um zagueiro e tem o Alvarino, que também deve permanecer aí pelo menos até metade do ano, ele que está emprestado pelo Boca Juniors. Então o Guarani tem buscado reforços, mas ao mesmo tempo tem sofrido aí para renovar com jogadores que são prioridade. Conversando com uma pessoa ligada ao Guarani, Pio, eles me falaram o seguinte: no planejamento inicial, o Lucão joga ao lado do Derlan.
mas o Guarani precisa renovar com o Derlan para ter essa dupla aí que o Moser quer, principalmente por ser uma dupla forte na jogada aérea. O Moser bateu muito nessa tecla de fortalecer a jogada aérea do Guarani durante o segundo turno da Série B, viu, Peu? Bom, e levando essa situação que a gente já falou dos times de Campinas em consideração, Carlão, vai ser fácil renovar com o Derlan se ele tiver sondagens? Depende das sondagens, né? É claro, mais uma vez, as nossas equipes são vitrines ainda, até por estar no estado de São Paulo, o Guarani até numa melhor situação, pois está na primeira divisão do Paulista. Isso é um atrativo na hora de renovar. Mas se chegar uma proposta mais ou menos, ou igual, um pouquinho maior, fica difícil, até porque o Guarani também, ele tem um limite, né, para negociar. Ele não pode ficar cometendo loucuras, por exemplo, para renovar com um zagueiro. É claro que a dupla foi importante, deu um casamento legal, o João Vitor e Derlan. Agora, você não pode disponibilizar um salário altíssimo para um zagueiro e, de repente, você não vai ter um pouquinho a mais para acertar com o meia, com um atacante. Então, também vive meio que essa sinuca de bico, sem fazer loucuras, mas também, claro, demonstrando interesse, até porque o que a gente prega aqui sempre é a manutenção da base. E foi uma base que terminou de uma maneira satisfatória a Série B. Então acho que vale a pena sentar para negociar, vale a pena ouvir o que o jogador tem agora. Entrar em leilão também para o Guarani não é algo salutar, não. Lá para frente tem alguém, Julião? Em pauta? Tem, o Guarani perdeu o Lucas Venuto, o Maxwell, o Iago, jogadores que saíram. O Lucas Barcelos do CSA é um nome que tem uma negociação adiantada. O Bruno Michel, que foi um dos destaques do Botafogo de Ribeirão Preto, também é outro jogador, inclusive passou pela Ponte recentemente, é outro jogador que está sendo discutido. E aí, Carlão? Nossa. Olha, o Bruno Michel foi bastante disputado, tá sendo bastante disputado, cara. Mas aí eu concordo com o Júlio, porque ele fez principalmente o Paulistão, que a gente acompanhou pelo Botafogo, a Série C a gente não acompanhou tanto, mas o Paulistão do Bruno Michel foi muito bom, tanto é que ele fez gol na Ponte. Agora, a passagem do Bruno Michel pela Ponte Preta foi algo horroroso. Agora, se for o Bruno Michel do Botafogo, vale a pena conversar. Vale a pena conversar. Júlio Nascimento, não temos programa à tarde nem amanhã. Até quarta, Julião. Nossa. Quarta-feira, então, um pacotão de jogadores provavelmente vão surgir aqui no CBN Esportes, Pio. Um abraço. Valeu, Carlão. Até quarta. Valeu, Piozinho. Hoje sem podcast Hoje também. sem podcast, véspera de feriado. Semana que vem, professor Moser, às 8 da noite no YouTube do Esporte CBN Campinas. Até quarta, Valeu, Carlão. Piozinho. Valeu. Tchau, tchau. A todos os ouvintes, vamos descansar. Até quarta. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.